Como fazer para despertar essa força em direção à saúde, para pôr em movimento a tendência atualizante de que nos falou Carl Rogers e criarmos a vida que queremos, no lugar de seguir um roteiro construído na infância, quando não tínhamos recursos suficientes para compreender o ambiente à nossa volta? Essa foi a pergunta que ficou no ar. No início de nossa infância, vamos construindo nosso roteiro de vida de modo inconsciente, reagindo às experiências infantis de acordo com as interpretações que damos àquilo que nos acontece. Nessa etapa de vida, ainda temos poucos recursos cognitivos. E a partir dessas interpretações, tomamos decisões que vão nos guiar durante a nossa vida. À medida que nos tornamos conscientes, conquistamos novos recursos para interpretar de modo mais assertivo as experiências de vida. Portanto, a chave é a consciência. A ampliação da consciência é o que nos torna mais livres, conscientes do que acontece dentro de nós e capazes de apreender o ambiente, temos mais condições de dar significados às experiências mais próximos da realidade, o que significa não ficarmos reféns das interpretações dos outros, nem dos nossos elementos sombrios, nossas decisões remotas, aspectos desconhecidos para nós. Inúmeras abordagens, sejam psicológicas ou espiritualistas, falam-nos dessa tendência à saúde integral, do impulso à vida que há em todos os seres vivos. Na natureza, é um instinto que direciona as ações à sobrevivência. No homem, a capacidade de decidir, ou melhor, a necessidade de decidir sobre as suas próprias ações, requer que essa tendência à saúde esteja livre para se manifestar. Muitos de nós, porém, conhecem pessoas que parece que escolhem o pior caminho, aquele que traz os resultados mais desastrosos. Podemos nos perguntar por que isso acontece, já que há essa tendência à saúde, a buscar o que há de melhor no ambiente. O script ou roteiro de vida pode nos ajudar a compreender essa forma de agir. Embora já distantes da infância, muitas pessoas ainda se mantêm atreladas às decisões infantis. Tais decisões podem se manifestar na forma de preconceitos, julgamentos de situações que as limitam, crenças sobre si mesmo e sobre os outros, enfim, uma série de comportamentos que trazem subjacentes interpretações infantis das experiências familiares remotas. Então, como fazer para despertar essa tendência, esse impulso à vida plena imanente em nós? Há várias formas de fazer esse percurso. É importante lembrar que cada um de nós tem o seu próprio percurso. Adapta-se melhor a determinadas abordagens, a estímulos diferentes. Por esse motivo, pode-se dizer que não há uma só resposta. Então, como saber qual é o meu percurso? Que estímulo posso ter para impulsionar-me em direção à saúde? Primeiramente, é essencial, como em qualquer situação, olhar para dentro de si. Quando vemos uma foto nossa, podemos gostar de algumas coisas e desejar modificar outras. Assim também é preciso olhar para dentro de si, ver como é a foto interna que está lá, o que eu aprecio, que coisas não gosto e desejo mudar. Essa apropriação dos seus aspectos internos, sejam eles aspectos positivos, crenças limitantes ou preconceitos, tomar para si o que é seu é o início da expansão da consciência. Assim como a partir de uma foto, você pode decidir mudar algo em si, exteriormente, neste caso, olhar para dentro é o primeiro passo para realizar as modificações que se deseja. Ok, mas que parâmetro usar para saber o que eu desejo? Um indicador muito poderoso é o modo como nos sentimos verdadeiramente. E aqui refiro-me a uma sensação de bem-estar expandido, não relacionado a algum resultado. Esse bem-estar, essa felicidade por tudo ou por nada, é o início da conexão com o nosso eu mais profundo, com o nosso eu divino. Também é verdade que se temos muita poeira no nosso sótão interior, muitas coisas inúteis acumuladas, esse bem-estar poderá estar bastante inacessível, talvez até barrado por crenças de falta de merecimento. Então, para despertar a tendência atualizante, para despertar a tendência à saúde, é necessário olhar e tomar posse dos aspectos sombrios
e retirá-los do nosso espaço interior, liberando os aspectos positivos inerentes ao ser humano para que se manifestem e nos guiem. Existem inúmeras práticas para se realizar esse processo. Há pessoas que, pelas artes marciais, disciplinam sua mente e são capazes de expandir o seu autoconhecimento e, ao desenvolver as virtudes associadas a essas artes, mudam a direção de suas vidas e fazem um percurso que as torna mais felizes, porque se permitem expressar o que tem de melhor em si. Outros caminhos podem envolver práticas como yoga, meditação, estudo da filosofia, enfim. Cada um de nós pode observar o que tem ressonância na própria alma. Nossa alma vibra quando encontramos o nosso caminho. Na verdade, o nosso caminho já existe. Antes que o conheçamos, precisamos de encontrá-lo. E para isso é fundamental silenciar e olhar para dentro de si. E isto é, para muitos de nós, um grande desafio. Silenciar, estar consigo em silêncio para ouvir a voz interior. Bom, há quem diga, não consegue parar para meditar ou não consegue silenciar. Há práticas de meditação andando, por exemplo, de que já falei em outro vídeo, auxiliam a expandir a consciência pela observação do próprio movimento, do andar, do mover-se junto à natureza. No entanto, é importante entender que silenciar os macaquinhos da mente, isto é, os nossos pensamentos, é essencial para que sejamos senhores de nós mesmos. De outro modo, continuaremos a ser reféns dos pensamentos que nos ocorrem, sejam eles nossos ou não. Lembremos das leis do universo e dos efeitos das frequências energéticas sobre nós. Se não temos consciência do que acontece dentro de nós, somos reféns da vibração do ambiente e das pessoas à nossa volta. Portanto, o primeiro passo é a fotografia, reconhecer o que há no espaço interior. Muitas vezes, olhando uma foto antiga, ficamos surpresos em ver como usávamos o cabelo, que tipo de roupa, os adereços que usávamos apropriados àquela época, àquela idade. No entanto, naquele momento em que estávamos ali presentes, essa consciência não havia, pois não havia uma outra experiência para fazer uma comparação. Então, à medida que crescemos e nos desenvolvemos, somos capazes de olhar para o que fomos e perceber as mudanças que aconteceram. Mas a maior parte dessas mudanças aconteceram de modo aleatório, atendendo aos apelos do ambiente, de outras pessoas, da moda, da necessidade de integrarmos algum grupo e nos identificarmos com ele. Há, porém, uma fase na vida, quando alcançamos certa maturidade, que podemos ser agentes da nossa própria transformação. E é aqui que se inicia o caminho, o despertar da energia transformadora em direção a uma vida plena de saúde integral, física, emocional, mental e espiritual. Há no ser humano uma tendência à repetição de comportamentos, por uma série de razões. Em algum momento da evolução, essa repetição estava a serviço da sobrevivência. No entanto, essa tendência ficou condicionada e acaba por estar presente, sem que tenhamos consciência disso. Freud refere que a compulsão à repetição, por resistir ao novo, traça o limite de nossa capacidade de agir, de pensar, de viver. Portanto, a repetição de comportamentos que fazemos por comodismo ou por hábito é um forte limitador de nossas experiências de vida. Então, quando se inicia um percurso em direção a uma transformação, é natural que haja momentos que vamos repetir comportamentos que não queremos mais, por puro hábito. Lembre-se de como é difícil formar novos hábitos e nos livrarmos dos antigos. Assim que esse novo percurso para atualizar nossas energias em direção à saúde plena requer uma dose maior de esforço consciente, até que estar nesse percurso de transformação pessoal seja uma escolha natural, tornando-se hábito os atos que fazem parte, como olhar para dentro de si, não se julgar, não se criticar, acolher tudo que percebe e escolher os comportamentos que quer demonstrar. Há algumas estratégias que podemos utilizar para nos manter neste caminho, diminuindo cada vez mais os desvios, a repetição de hábitos que queremos abandonar. Comece por respirar com consciência. Aos poucos, amplie sua consciência
para outros comportamentos, como caminhar, cozinhar, falar. Logo poderá agir de modo consciente por muito mais tempo. E isso é a verdadeira vida. Agir de modo automático, sem estar presente, é sobrevivência e não nos faz avançar na linha do tempo. Apenas o tempo passa por nós. Atribui-se a Freud a seguinte frase: ser honesto consigo mesmo é um bom exercício. O que significa exercitar o olhar para dentro de si, sem receio, sem julgamento, para estar em contato com aquilo que se é verdadeiramente. Outro recurso que podemos utilizar é a ancoragem. É uma forma de reter uma experiência positiva para voltar a ela sempre que desejar. Por exemplo, um dia pedalando pelas ruas, senti um aroma muito delicioso que me fez fechar os olhos e aspirar com prazer aquele ar. Esse momento ficou registrado. Posso dizer que ficou ancorada em mim aquela sensação de bem-estar que me envolveu naquele momento. Quando desejo voltar a sentir esse bem-estar, recorro a essa âncora, que é essa memória daquele instante. Outro exemplo, também pedalando pelas ruas, de repente ergueu-se à minha frente, que parecia ser um coração vermelho. Parei e fiquei acompanhando o percurso daquele coração em direção ao céu. Naquele momento, projetei o meu coração naquele coração que ia em direção ao divino e uma sensação muito agradável envolveu-me. Depois de algum tempo, percebi que o que parecia ser um coração fazia parte de uma engrenagem, de uma grua para erguer materiais. Não importa o que a razão me disse. Cada vez que passo por esse lugar e vejo o coração movimentar-se em direção ao céu, uma sensação de leveza, de alegria me invade, naturalmente. Fiz uma ancoragem e aquele coração é um estímulo que faz vir à tona a sensação de bem-estar, de plenitude, pela associação realizada no primeiro dia. Bom, você pode me dizer, mas eu poderia passar por ali, ver aquela grua e não associar aquele coração a algum bem-estar. Ou mesmo poderia associar com alguma experiência negativa, com alguma sensação desagradável. Aí é que entra o livre-arbítrio e a frequência em que vibramos. Escolhemos o significado que damos à nossa experiência de acordo com o tipo de energia que vibramos naquele momento. Naquele dia havia uma família com 2 crianças, também naquela rua. Pararam para observar. Falei então, parece um coração. E a mãe falou, é mesmo, com certa surpresa, como se não tivesse ainda percebido e identificado o coração naquela roldana. Portanto, os significados que daremos àquilo que nos acontece depende do modo como observamos e interpretamos as experiências. E isso dá um certo rumo à nossa vida. Se temos o propósito de nos elevar em sentimentos e em ações, estaremos mais abertos a perceber as experiências com esse matiz. Por isso é que se diz que cada um de nós cria a sua própria realidade. Sabemos que ficam registrados em nosso cérebro as experiências que vivemos e que são trazidas à tona em diferentes momentos, a maior parte das vezes, sem que desejemos lembrar tais experiências. Alguma situação do presente, uma pessoa, uma palavra, um sentimento, podem reavivar essas lembranças e os sentimentos a elas associados naturalmente. Então podemos colecionar situações, mesmo banais, corriqueiras do dia a dia, associando uma sensação de bem-estar, de alegria, de gratidão. Fazemos isso com músicas que nos agradam, por exemplo. Ao fim de algum tempo nessa prática, vamos ter inúmeras situações que nos provocam sensações de bem-estar, de amorosidade, de harmonia, de união, de felicidade. E não são os elementos externos os responsáveis, mas as associações positivas que fizemos nas nossas experiências. Podemos usar conscientemente esse recurso, vivenciando plenamente situações prazerosas. Quanto mais vibramos no bem-estar, no estado de felicidade, mais fácil é retornar a esse estado. É um recurso poderoso que se pode utilizar para aumentar o tempo em que permanecemos em um estado elevado de consciência, isto é, quando temos sentimentos elevados de felicidade, de harmonia, de união. Comportamentos criativos são associados normalmente a um bem-estar,
a uma satisfação interna e à medida que nos tornamos mais plenos, libertamos ainda mais nossa criatividade e seremos mais capazes de atos criativos. Há estudos sobre a imunidade que falam sobre as memórias que ajudam a curar. Imagens que refletem amorosidade têm um poder imenso de cura e fortalecimento da imunidade. Portanto, estar conscientes de situações de amorosidade que viveu e ancorá-las no seu espaço interior é um importante recurso para manter-se no caminho da felicidade plena e o despertar da energia. Lembremos que o cientista Amit Goswami nos diz que a felicidade está diretamente ligada ao sentido da vida. Buscar um propósito que dê significado à vida oferece uma direção à transformação que se busca, despertando as energias curadoras dentro de nós. Portanto, a partir de agora, você pode criar uma nova versão de si mesmo, do jeito que quiser. Já pensou como seria essa versão? Que comportamentos iria revelar? Que sentimentos? Que propósitos? Como desenhar a sua melhor versão? Esse é o tema do nosso próximo encontro. O que você pensa sobre isso? Coloque aí seus comentários. Eu espero você. Obrigada.